Irmãos, vão abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 60. Eu venho, como todos eu creio que sabem, esse final de semana eu estive ali em Brasília, juntamente com nossos pastores, pastor Valério, pastora Sônia, mandou um abraço para todos, estão com saudade de todos. Falar igual a pastora, de verdade, muita saudade. Eu creio que eles estão se programando, qualquer hora eles podem aparecer por aqui, amém? Mas mandou um abraço para todos, foi muito edificante esse final de semana que eu fiquei lá. Deus operou maravilhas ali, foi muito bom mesmo, apesar de ter sido um pouco cansativo, foi rápida a viagem. Eu saí daqui na sexta e voltei no domingo à noite, mas foi muito bom, muito gostoso, que o Senhor venha proporcionar mais vezes, amém? Glória a Deus. Irmãos, olha para alguém que está do seu lado e diga assim: ei, você não quer ir com a multidão não? Você vai entender depois, viu? Só pergunte para ele. Irmãos, quando nós paramos nesse capítulo, eu quero também, antes de começar a falar, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Valdemar, estou aqui à frente do Ministério Shekinah em Barreiras. Tenho a localização aí na frente. Quem quiser conhecer o nosso ministério, fazer uma visita, será muito bem-vindo. Que Deus venha falar ao seu coração essa noite. Irmãos, quando eu estava olhando esse capítulo, a qual o Senhor colocou em meu coração, e eu ministrei essa palavra ali em Brasília, quando nós voltamos lá para o início do capítulo 6, tem alguns títulos que falam assim: Jesus alimenta uma multidão, Jesus anda em cima da água, o povo procura Jesus, Jesus o pão da vida. E no versículo 60 o título diz assim: as palavras de vida eterna. Aí quando nós paramos para analisar todos esses intervalos que teve nesse capítulo, nós vamos analisar e olhar aonde está o nosso coração. Onde está o seu coração em todo esse capítulo? Então vamos ler a palavra do Senhor. No verso 60 diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por acaso disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. Curve sua cabeça. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra, ela é ensinamento, ela é espada, ela é escudo, ela é sabedoria, ela é ensinamento, ela é tudo, Pai amado, a qual nós necessitamos para alcançar a dimensão a qual o Senhor quer essa noite. Então, pelo poder do teu santo nome, Pai, eu te peço, Pai, toca em cada coração aqui, Senhor, toca em cada mente, Pai amado, em cada pensamento nesse momento, Deus, para que cada um venha receber aquilo, Pai, que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, no nome de Jesus, amém? Continuando no verso 65, diz assim: Jesus continuou:
Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Diga assim, pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas Iscariote, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, quando nós paramos para analisar esse capítulo todo, no início desse capítulo, Jesus se encontrou numa situação a qual os seus discípulos olharam e falaram assim, acho que alguns olharam e falaram: eu quero ver como ele vai se sair agora. Ele chegou para eles e falou assim: temos que alimentar essa multidão. E eles olharam para ele, acho que sacudiram os bolsos. Falou: mas como, Senhor? Se nós não temos dinheiro. E eu estava estudando sobre o valor para comprar alimento, pão e peixe para aquele povo ali, seria 200 denários. Que quando você vai olhar, dava 200 dias de serviço. Ou seja, era um valor bastante grande para aquela época. E quando nós analisamos mais profundamente a região, era uma região bem carente, pobre. Tanto é que quando Jesus olhou e falou assim: o que nós temos aí? Aí o discípulo falou assim: nós mesmo não temos nada, mas tem um rapazinho aqui que chegou e se ofereceu com 5 pães e 2 peixinhos. É o que nós temos por enquanto. E ali ele falou assim: qual a estimativa? A média de 5.000 homens. Aí quando você coloca 5.000 homens, naquela época, eles contavam os homens a partir de 21 anos, que eram homens capacitados para guerrear. Eles não contavam velhos, nem abaixo de 21 anos, nem criança e nem mulheres. Aí para você fechar uma conta mais ou menos parecida, você multiplica mais ou menos por 4 ou 5 pessoas, dá na média de 20 a 25 mil pessoas que estavam ali naquele local. Aí eles olharam e falaram assim: por enquanto nós só temos isso, Senhor. Pega os cestos que vocês têm aí. E ali nós todos sabemos que Jesus multiplicou o que sobrou. Ele ainda falou assim: ajuntem, não deixe que joguem fora nada, não deixe que sobre nada, ajunte. Porque Jesus já estava pensando, eu creio, na região em si, naquele povo mais carente que poderia estar ali por perto, e aqueles restos de pão, aquele resto de peixe ia sobrar e ia alimentar outras pessoas. E ali eles viram um dos muitos milagres que o Senhor Jesus já tinha feito. Eles viram aquilo que o Senhor Jesus para eles já era fichinha. Ele é Deus. Com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Vamos ler tudo aqui. De tardinha os discípulos, verso 16, capítulo 6, verso 16. De tardinha os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago, na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente um vento forte começou a soprar e levaram
e alevantaram as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco, e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Ou seja, irmãos, mais um milagre de Jesus, a qual ele andou sobre as águas. E quando nós vamos mais à frente, o povo procura Jesus. Jesus é o pão da vida. E assim foram cada dia aparecendo algo diferente. Mas quando Jesus parou e falou assim: agora vamos ter um tete a tete. Quando Jesus começou a falar para o povo: vocês precisam morrer para si próprio, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam ser transformados pelo poder do Espírito Santo. E começou ali a alertar, a advertir, a chamar a atenção da multidão. A palavra de Deus fala que muitos falaram assim: ah, mas essa palavra é muito dura. Quem vai conseguir viver isso? Irmãos, o que eu quero trazer aqui essa noite para ficar fixado em seu coração é que Jesus, Ele faz milagre. Eu creio aqui, quando Ele fez um milagre, Ele não perguntou assim: você está me servindo? Você está fazendo a minha vontade? Não. Aqueles que chegavam, Ele conhecia o coração de cada um. E ele falava: levante e anda, está curado, abre o olho e enxerga, você estava leproso, não vai ficar mais. Ele só falava assim: vai e não peques mais. Jesus não puxava seu currículo e falava assim: deixa eu ver se você está fazendo a minha vontade, deixa eu ver se você merece um milagre, deixa eu ver se você está com a sua vida em dias na minha presença. Não, mas ele sondava e conhecia o coração de cada um que necessitava, e ele derramava a sua graça, porque ele sabia que a pessoa estava buscando de todo o seu coração ali naquele momento. Ele não perguntou para ninguém: você é dizimista, ofertante, para derramar a minha graça sobre você? Ele não fez nada disso, mas ele sonda e conhece o meu coração, o teu coração. Não adianta nós estarmos aqui, não adianta você ser dizimista, você ser ofertante, você ser o que for, mas se o seu coração não estiver voltado para aquilo que o Senhor te chamou, se você não fizer com amor, se você não se vir a Ele de todo o seu coração. O que eu quero deixar para vocês aqui, que ele perguntou, muitos daqueles, naquela hora que ele chamou essa atenção, que ele falou assim: arrependei-vos, porque não adianta vocês estarem aqui simplesmente só por aquilo que eu posso proporcionar para vocês, porque o melhor não é isso aqui que a gente está vivendo. O melhor não é vocês encherem a barriga de pão, o melhor não é você satisfazer as suas vontades, o melhor é você servir a eu e saber que existe um lugar a mais do que esse aqui. É isso que Jesus quer nos mostrar. É isso que o Senhor quis falar naquele momento. Se você comer o pão da vida, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Quando Jesus falou essas palavras: vocês comerem esse pão, se vocês beberem o sangue do Cordeiro, a qual eu estou para derramar por vocês, nunca mais vocês serão os mesmos. E muitos acham que pensam assim: esse cara deve estar virando um canibal, quer derramar sangue para a gente. Eles não entenderam, irmãos, que o principal objetivo de Jesus não era só vir aqui e fazer o milagre, não, que o milagre é uma consequência do poder dele. Ele faz quando ele quer, ele faz como ele quer. O principal objetivo de Jesus foi vir e pagar todos os nossos pecados, e fazer com que nós venhamos ter chance e possibilidades de escolher ir para o céu. Aqui quando você vai ler mais à frente, ele fala assim: eu escolhi os 12, mas um de vocês é um diabo. Porque ele já sabia quem ia trair ele. Ele já sabia que aquela multidão toda que estava vindo atrás dele era por interesses, era por aquilo que ele podia proporcionar e não por aquilo que ele estava sendo para eles.
Quem somos nós, irmãos, diante de uma notícia? Quem somos nós diante de uma situação? Quem somos diante daquilo que você não planejou, mas está acontecendo? Será que Deus vai mudar? Será que Deus ele vai parar de ser Deus por causa da sua situação? Será que você simplesmente vai olhar e falar assim, esse negócio de se vira a Deus aí, ó, minha vida está piorando cada dia mais? Aí ele pergunta para os 12. Eu vou abrir aqui em outra versão também, que eu acho mais interessante. Eu gosto de ler em duas versões, para ficar mais claro. João, capítulo 6, o verso 65. Jesus e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Então eu acho que tem uma versão que diz assim, que ele pergunta assim: vocês também não querem ir com eles? Irmãos, quantos de nós aqui não já pensou em desistir? Quantos de nós aqui não já teve esse pensamento batendo na nossa cabeça? Quantos de nós aqui, se não buscarmos o Espírito Santo de Deus para nossas vidas, a gente pensa tanta coisa, irmão. A mente nossa vira um turbilhão de coisas. Quantos de nós aqui já não fizemos, às vezes, como muitos que saíram e não voltaram? Já pensamos em ir com a multidão, já pensamos em olhar para trás e falar assim: não, lá no Egito é que estava ótimo. Lá no Egito tudo bem que a gente só comia uma cebolazinha, mas pelo menos tinha uma casa para entrar para dentro, a gente não estava no meio de um deserto. E a gente para de olhar quantas coisas Deus já fez, quantas coisas Deus está fazendo, e a gente às vezes só está olhando para o momento. Quando nós lemos aqui, nós vemos que o Senhor Jesus multiplicou os pães, o Senhor Jesus andou sobre as águas, o Senhor Jesus já tinha curado, já tinha feito tantas coisas, e as pessoas só estavam olhando para aquela palavra que Jesus diz: arrependei-vos, mude de vida, morra para o mundo e viva para mim. Eis que tudo se fez novo, nova criatura nós temos que ser. Irmãos, nós hoje estamos, infelizmente ou felizmente, eu não sei, Deus ele está passando a sua peneira por toda a terra. Deus ele não está mais com esse negócio de oba-oba, de coisinha, não. Deus quer ver onde estão os verdadeiros adoradores. Não há mais tempo da gente ficar brincando na presença de Deus. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã já não estou tão bem. Hoje eu sirvo a Deus de todo o meu coração, amanhã já estou meio assim, sei lá, acho que eu estou querendo ir para o mundo, sei não, Deus me segura. E a gente vive de muito mimimi, de muitas coisinhas insignificantes, que às vezes parece ser um gigante tão grande que quer lhe tirar da presença de Deus. E se você, irmão, não vigiar, você vai. Não existe nenhum super-homem, não existe ninguém que é intocável, mas existe uma diferença: se você estiver cheio do poder do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas para isso, irmão, nós temos que buscar, para isso você tem que fazer a sua
parte, porque todo o poder não está na mão de Deus, está na sua escolha. Deus deu essa autoridade a mim e a você de escolher. Deus, ele não vai chegar simplesmente e falar assim, ou faz ou morre, porque se ele fizesse igual ao Antigo Testamento, irmão, eu creio que um bocado de nós não estava aqui essa noite não. Ele já tinha aberto essa terra para engolir um bocado de gente. Ele já tinha mandado uns raios lá cair na cabeça de gente aí. Quando a gente para analisar, irmãos, como o povo era ingrato e como até hoje o povo é ingrato. Você está saindo do Egito, no meio do deserto. Uma viagem que quando você para estudar, o deserto lá era para você no máximo 8 dias você atravessar aquele lugar, a pé. E ficaram 40 anos rodando, murmurando, reclamando. Sendo que de dia a palavra de Deus fala que Deus colocava nuvem para que eles não pudessem tomar sol. E à noite colocava fogo, uma nuvem de fogo, uma tocha de fogo para aquecer. E a palavra de Deus ainda completa que diz que nem as sandálias, nem as roupas ficaram velhas. E o povo esquecia. Hoje é maná, já abusei de maná, quero carne, manda codorniz. Eita, só codorna também já está abusando, manda outra coisa. E vai assim, e todo dia as mesmas coisas acontecendo e as pessoas murmurando. Aqui quando nós vamos aqui para palavras, irmão, eu acho que Jesus ele se indignou tanto quando ele falou a verdade de muitas coisas para a pessoa mudar. Aí a galera toda falou assim, ixi, até aqui deu, já não vai acontecer mais milagre, já não vai ter multiplicação de pão, então por aqui está bom, Jesus, eu vou voltar para trás. Acho que Jesus olhou para os 12 e falou, vocês também não querem não? Vai logo, não se preocupe não. Quantas vezes nós dá vontade de fazer isso? Você investe, você faz, você ajuda, você faz de todas as formas para ver aquela pessoa bem, para a pessoa seguir em frente com as suas próprias mãos, suas próprias pernas. Aí quando você vê a pessoa pegar um fôlegozinho, que ganha umas perninhas e começa a ter força para lutar, aí muitos falam, até aqui foi bom, da agora para frente eu já não vou mais. Não dá vontade de você falar assim, você não quer ir também não? Graças a Deus que a gente não é Deus, irmão. Graças a Deus que a gente somos meros mortais que necessita todo dia da misericórdia do Senhor. Porque senão, irmão, a gente era aquele velho Deus, o Deus do Velho Testamento. A gente não aguentava muita pressão não, viu? Mas quem te chamou não foi eu. Quem te chamou, quem me chamou, não foi nós mesmos. A palavra de Deus fala que quem levou a gente até o Senhor Jesus é o nosso próprio Deus. Ele que nos chamou. Não é por mérito, não é por força nem merecimento, mas é pela misericórdia dele que nós estamos aqui essa noite. É pela vontade dele que você está aqui essa noite. Se a gente for fazer uma alta análise da nossa vida, eu acho que nem aqui eu estava pregando hoje. Se eu fosse olhar para a circunstância, para o momento talvez, pelos meus pensamentos, pelas minhas forças, talvez eu nem estaria aqui essa noite. Mas quem me chamou é que me dá força, porque ele fala na fraqueza é que você está forte. Então é na nossa fraqueza que o Senhor nos dá força para continuarmos. É no meio da tribulação que Ele traz a bonança. É no meio da tempestade que Ele nos mostra a saída. É no meio de tudo a qual Ele coloca às vezes e permite. Não é para a morte, mas sim para a vida. Para nos forjar e nos capacitar a suportar o que está por vir, irmão. Olha quantas coisas estão acontecendo em cima da terra, e às vezes a gente está querendo viver no nosso mundo de Oz. Nós queremos viver naquelas casinhas dos Smurfs, né? Quando eu era pequeno, assistia muito aqueles desenhos, eu falava assim, rapaz, um lugarzinho desse é massa demais, mano. As casinhas tudo bonitinhas dos Smurfs.
a qual parece que não tem problema, qualquer coisa, chama papai Smurf, que papai Smurf resolve. E assim a gente fica vivendo também. Ontem eu estava na reunião aqui de líderes, eu falando com os irmãos, já imaginou? Tudo quanto é probleminha, você levar para a pessoa que está do seu lado, para seu pai, para sua mãe. Nós temos que aprender a assumir nossos problemas, nossas dificuldades, e a colocar no joelho, e pedir a Deus orientação. Pedir a Deus que Deus venha nos ajudar. Não é que eu estou falando que você não pode contar, pode, mas tem coisas que você sabe que se você contar, você só vai trazer transtorno e preocupação para aquela pessoa. Aí é você, além de ser só você preocupado, não, vai ser você, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, a qual não vai resolver. Então temos que aprender a lutar, mesmo sem ver saída. Hoje minha esposa me mandou uma frase, eu quero ler para vocês aqui, eu achei muito lindo. E é isso que nós temos que viver. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Essa frase diz bem assim: certa vez, Max Lucado, pastor e escritor evangélico, disse: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Vocês não entenderam? Vou ler novamente. Concentre-se no gigante e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Os seus gigantes tropeçarão. Por isso que às vezes nós estamos passando por tantas coisas que a gente às vezes acha que não vai conseguir, porque a gente está se concentrando no gigante e não estamos nos concentrando no que é capaz de derrubar o gigante. Para finalizar, irmãos, eu já preguei aqui uma vez sobre Judas. Eu creio que Jesus não escolheu Judas simplesmente para ele ser o traidor. Eu creio que Jesus escolheu Judas porque Jesus sabia que ele era um homem que poderia mudar. Assim como eu e você. Quem era a gente sem Jesus? Se a gente parar para analisar, quantas vezes por dia, às vezes nós estamos sendo Judas? Não que vai entregar Jesus lá pelas moedas, para ser crucificado na cruz, mas estamos sendo Judas às vezes nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, de falar, de tratar as pessoas, de se comportar em certos ambientes, de não fazer a diferença no meio daqueles que estão às vezes escarnecendo, de irmos com a multidão, de não fazer a diferença, não, porque se eu falar aqui qualquer coisa assim, sabe, eu vou constranger, aí vou trazer discórdia, porque não é todo mundo que concorda com isso. Eu acho tão interessante, você pode falar o assunto que for, é tudo aceitável, mas quando você fala assim, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, arrepende-se que Jesus quer mudar a sua vida, parece que você fez assim, vou invadir a Ucrânia, vou invadir a Ucrânia, você é a Rússia agora para invadir a Ucrânia, mas sabe o que é isso, irmão? É porque muitas vezes a gente não está se enchendo daquilo que é para transbordar no nosso coração. Hoje nós estamos cheios de muita informação e vazio do Espírito Santo de Deus. E vazio daquilo que verdadeiramente era para estar dentro de nós. Então quando ele falou aqui com Judas, eu creio que quando Jesus, ele deu, se você parar para estudar sobre isso, quantas oportunidades Deus deu para Judas. Jesus deu para Judas. Jesus sempre alertando Judas, um dos 12 aqui é um diabo.
Um dos 12 aqui vai me trair. Um que vai me trair está colocando a mão no pão comigo. Está pegando o pão junto comigo. Então Jesus toda hora ele dava a oportunidade de Judas se arrepender. De Judas ser tocado verdadeiramente. Falar assim, cara, eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso pelo poder do nome de Jesus. Eu não vou fazer isso com o mestre. Eu tenho certeza, irmãos, que se Judas se arrepende, Jesus ia dar outro jeito de ser levado àquela cruz do Calvário, porque o objetivo dele era fazer isso, fazer a vontade do Pai. Mas Judas não ouviu a voz que às vezes está bradando dentro de nós, e a gente está dando voz a outras coisas. A gente está dando ouvido a outras vozes, a outros chamados, a outras coisas que estão aí no mundo escancarado, oferecendo tudo aquilo que você acha que é o bom e do melhor. Eu vi um pastor falando, e achei interessante ele dizer, por que quando a gente está passando por algo difícil, a gente sempre se compara com a vida do ímpio? Por que fulano não está passando aperto? Por que a vida dele parece que é melhor do que a minha? Por que as coisas dele estão fluindo e a minha está tudo... Parece que tudo que eu toco vira maldição. Aí ele falou que o problema maior que a gente às vezes faz isso, é porque a gente estamos na igreja, estamos no culto, estamos sendo dizimista, ofertante fiel, estamos fazendo às vezes a vontade do Pai, mas aqui dentro está vazio. Aqui dentro não está cheio daquilo que o Senhor tem derramado para a sua igreja, que é a graça dele. E aí a gente fica cheio do nosso eu, colocando Deus como nosso empregado, que tem que fazer a nossa vontade, porque eu vi hoje, é igual você orar, Pai, eu não sei nem como começar, nem como fazer, mas eu quero, Pai amado, me dá um direcionamento. Me dá um rumo a seguir, Pai. Me dá uma estratégia, Pai. Porque a Tua sabedoria é maior do que a minha, Pai. Me ajuda, Deus, a eu me levantar, a eu fazer algo, Pai amado, para mudar essa situação. É isso que nós temos que fazer. E não simplesmente cruzar os braços e querer que Deus, num estalar de dedo, Ele pode fazer. Pode também. Nada para Deus é impossível. Mas Deus, Ele quer que você venha agir, que você venha se mover. Irmãos, olha quantos exemplos nós temos na Bíblia, de homens e mulheres de Deus, que ao mesmo tempo que estava fazendo fogo descer do céu, pensar que não, estava escondido numa caverna. O que é que está fazendo aí, Elias? Ah não, Deus, aquela mulher disse que ia me matar, então eu não tenho peito para enfrentar ela não. O cara tinha enfrentado meio mundo de profeta de Baal, lá derrotado os caras tudo, e no outro dia, estava dentro de uma caverna, se escondendo. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Isso é para você ver, irmão, que nenhum de nós estamos isentos de acontecer algo desse tipo, não. Só que o Espírito Santo de Deus essa noite, Ele quer libertar eu e você de toda incerteza, de toda dúvida, de tudo aquilo que Satanás tem lançado nas nossas mentes, irmão, e aquilo está virando verdade para nossas vidas. Você não vai conseguir, você não é capaz. Está vendo aí como é que está a sua vida? Está vendo como está seu casamento? Está vendo como está o seu trabalho? Está vendo como está a sua empresa? Está vendo? E ele vai lançando, e a gente vai alimentando aquilo que não vai dar certo, que não tem jeito, e você fica, é verdade, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo como. Aí você tem que fazer igual Elias fez assim, Deus, então me dá um sinal que o Senhor é comigo. Aí Deus manda um corvo alimentar Elias. Será que Deus não é fiel, irmão, para fazer um corvo nos alimentar? Será que Deus não é fiel para te levantar como um atalaia dele, como um guerreiro, e fazer você ser algo, um poderoso instrumento na mão dele? O que é impossível para Deus? Agora, algo que Deus quer que nós venhamos fazer. Olhe para alguém que está do seu lado. Você ainda quer ir com a multidão, irmão? É isso que o Senhor quer saber. A palavra de Deus diz: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu coração nesse momento, irmão?
no problema, na situação, na tempestade, ou seu coração está no dono de tudo, ou seu coração está no médico dos médicos, ou seu coração está naquele que pode tudo, tudo faz, tudo pode, tudo crê, tudo manda e ninguém pode fazer com que ele volte atrás. Para fechar, eu quero ler só essa palavra, não precisa abrir não, se você quiser anotar, para depois você ler em sua casa, e toda vez que você pensar em desistir, você lê ela. Está em Isaías 43, verso 13, diz assim: eu sou Deus e sempre serei, ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Jesus, esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é o Deus que tudo pode, e ninguém pode desfazer o que Ele faz, porque Ele é, Ele sempre será, Ele faz, Ele bota para acontecer, Ele é o único que não precisa de opinião de ninguém, porque Ele é único. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus do pastor Valdemar, esse é o Deus de cada um de nós que está aqui essa noite, esse é o Deus que tem o controle desse mundo em suas mãos. Esse é o Deus, e eu creio, irmãos, que assim como Pedro falou, para onde nós iremos, Pai? Tem como achar aquele louvor aí, Ana Raquel? Para onde eu irei? Acha para mim, coloca ele aí, por favor. Então, para onde você vai? A palavra de Deus fala que se subir ao céu, Ele está lá. Se descermos ao mais profundo abismo, Ele está lá. Se você for para onde você for, se você falar, vou esconder dentro do meu banheiro, Ele vai estar lá. Se eu estiver onde você for, meu irmão, eu vou para o meio da Amazônia lá, vou ficar lá no meio daquela selva braba, Deus vai estar lá. Eu vou estar lá naquela caverna onde Elias se escondeu, que ninguém sabia, só Deus. Deus falou, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Bota no seu coração assim, diga assim, o que é que você está fazendo aí, Valdemar? Diga seu nome. Deus está perguntando essa noite, o que é que você está fazendo aí? Foi eu que te chamei, foi eu que te capacita, é eu que te capacita, é eu que vou fazer por onde a situação mudar, é eu que vou fazer por onde, porque a glória não pode ser sua, a glória não pode ser de ninguém, a glória tem que ser minha, para quando você alcançar aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai falar assim, eu que faço, e ninguém pode desfazer, eu que abro a porta e ninguém pode fechar, eu que mando e ninguém pode voltar atrás, eu que faço aquilo que qualquer homem não pode fazer, é eu que vou resolver, é eu que vou abrir a porta, é eu que vou trazer à luz tudo aquilo que está nas trevas, é eu que vou fazer com que você enxergue aquilo que você só está vendo destruição, aonde você não está vendo mais saída, Ele está vendo e Ele sabe por onde seguir, por onde ir. Eu que livro você do laço do passarinheiro, eu que livro você da peste perniciosa, eu que livro você de todo o mal em cima dessa terra, porque sem a Ele nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada. E eu creio no poder do Senhor, com a minha pouca força, mas eu creio no Deus do impossível.